Boa noite, tudo bem? Eu espero que você realmente esteja bem. Eu espero que você tenha aproveitado bastante a semana, sua família. Eu espero que você tenha tido uma semana rica de experiências. Eu espero que você esteja aproveitando esse tempo diferente que temos vivido para crescer espiritualmente, para crescer em relação à sua família, também até mesmo profissionalmente. Você tem podido, se é o caso, você tem tido a oportunidade de estudar algumas coisas que talvez você não tivesse oportunidade antes. Então, é uma série de situações que nós temos tido no nosso, ao nosso redor que não tínhamos antigamente. Antigamente muitos de nós olhávamos para a internet simplesmente como um meio de entretenimento, uma televisão 2.0 ou 4.0, sei lá. Mas o importante é que nesse momento nós temos aprendido que a internet, o YouTube, o Facebook e outras redes são úteis e são importantes também para a propagação da palavra de Deus, para reunirmos a igreja, para aprendermos a respeito da palavra do Senhor e ensinarmos uns aos outros. Então esse é o momento que nós temos tido a oportunidade todas as semanas de compartilharmos juntos a palavra do Senhor, mesmo que nós preferíssemos de estarmos todos reunidos no mesmo prédio. Lembra, a gente ainda não tem uma posição a respeito do nosso futuro prédio, ainda estamos pesquisando algumas coisas, ainda não tivemos algumas respostas que precisamos ter, mas continue orando, em breve nós temos certeza que teremos essa resposta e Deus então vai nos oferecer um caminho para que a gente possa então nos reunirmos novamente todos os dias ou todas as semanas, né? Mas também haverá o nosso prédio para que atividades possam ser realizadas não somente uma vez por semana, mas todos os dias da semana. Como nós temos feito todas as semanas, nós temos um momento de oração. Daqui a pouco nós teremos esse momento. Vamos trazer alguns momentos importantes, alguns pedidos, algumas situações importantes, assim como essa que eu acabei de falar. Mas agora eu quero compartilhar com você o Salmo 148. Vamos ler o Salmo 148, do versículo 1 ao 5. Acompanha comigo. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus. Louvem-no nas alturas. Louvem-no todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua. Louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deus deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizos, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Era até o versículo 5, mas eu acabei lendo até o versículo 8, para mostrar que também não somente nós, os seres humanos, mas toda a criação de Deus é chamada para louvar ao Senhor. E todas as reações do mundo e da natureza servem para a glória do Senhor. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelo nosso governo, daqui a pouco teremos eleições, vamos orar para que haja cura. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e buscamos, Senhor Deus, a Tua face. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é bom, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem realizado coisas maravilhosas e sabemos, ó Deus, que em tudo o Senhor tem manifestado a Tua glória. Nesse momento, ó Deus, queremos colocar em Tuas mãos as nossas famílias. Queremos colocar em Tuas mãos, Senhor Deus, todos os nossos queridos, aqueles que estão saudáveis, ó Deus, e eventualmente aqueles que estão doentes. Em nome de Jesus, Pai, cuida de cada um.
Faz a tua obra em suas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Manifesta a tua vontade, Pai, sobre os médicos e enfermeiros que têm se debruçado para aprender coisas novas e também, ó Deus, para ser úteis para que as pessoas que estão doentes sejam curadas. Abençoa, Senhor Deus, o nosso governo, nossa cidade. Daqui a pouco teremos eleições, ó Deus, e nós precisamos da tua direção. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor coloque aquela pessoa, Pai, que realmente estará de acordo com a tua vontade e faça, ó Deus, com que essa pessoa cumpra os teus desígnios. Nos abençoa, Senhor Deus, fala conosco, nos envolve a todos, Senhor Deus, e manifesta a tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que aceite as nossas orações, os nossos louvores. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto. Agora a gente vai cantar um pouco. E que você possa realmente ser impactado por essas canções e também pela palavra do Senhor que é pregada através delas. Vamos então. Nossas
consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o caminho e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o caminho e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o caminho e o poder pra mim, amém. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz que me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Tem ao seu próprio filho, colocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele todo pó e toda voz também glória. E todo som de todos nós, a
faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro daquilo que eu sou.
que maravilha a gente poder louvar o Senhor, né? Que maravilha a gente poder estar juntos louvando ao Senhor, ao redor de uma câmera, mas sim louvando ao Senhor e exaltando a Ele. Que maravilha a gente poder fazer o que a gente tem feito. Realmente é um momento, são momentos especiais que temos vivido. São momentos especiais que estamos experimentando. São momentos diferentes. A gente sempre prefere fazer as coisas da igreja junto com a igreja, né? Então, cantar é uma delas. Meu Deus, como é maravilhoso a gente reunido com um grupo, às vezes um grupo pequeno mesmo, mas a gente cantando, aquele grupo parece que se enche, o prédio se enche com aquelas canções, e mesmo parece que são anjos cantando junto conosco. Então, nesse momento, temos cantado assim, cada um na sua casa, mas podemos imaginar o que Deus tem feito, o que podemos imaginar Deus agindo e podemos imaginar Deus realizando a sua obra nas nossas vidas daqui a pouco juntos, todos como igreja, reunidos no mesmo prédio, reunidos no mesmo lugar. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso quando isso acontecer. Vai ser maravilhoso quando nós pudermos estar juntos novamente. Não consigo aguentar mais. Realmente eu estou muito ansioso para que isso aconteça. Por isso ore. Lembra-se de orar pelo nosso local de culto. Ore para que em breve nós tenhamos um local de culto adequado para atendendo essas determinações do governo, essas determinações sanitárias, que a gente possa então se reunir toda a igreja para fazer a vontade do Senhor, né, e contar para as outras pessoas quem é o nosso Deus. Querido, nós temos nas últimas semanas, já são 3, essa é a 4ª semana, nós temos tido uma série de mensagens devocionais. São mensagens devocionais, são mensagens onde nós abordamos um assunto mais voltado para o nosso próprio crescimento espiritual, o nosso próprio crescimento individual, o nosso próprio crescimento na presença do Senhor, entendendo como é a ação de Deus em nossas vidas. Há outros tipos de mensagens, há outros tipos de pregação, mas nesse período eu decidi fazer uma série com algumas mensagens. Não vai acabar hoje, nós teremos mais pelo menos duas ou 3 mensagens, mas o que importa é que essas mensagens elas servem para demonstrar para cada um de nós a glória de Deus e a ação de Deus nas nossas vidas. E como ele age, como ele planejou todas as coisas. Então essa é a expectativa que eu tenho quando nós, como nas outras semanas, nós aprendemos ali e estudamos o primeiro tema, você lembra? Deus proverá. Deus proverá ainda que pareça demorar. Deus proverá ainda que pareça demorar aos meus olhos, mas aos olhos dele, segundo a vontade dele, tudo tem o seu tempo, e o tempo dele é bom, é perfeito, porque ele é bom e é perfeito. Todas as coisas que ele faz são perfeitas. Na outra semana, nós vimos que Deus é por nós. Sim, Deus é por nós. E lembra, pelo fato de Deus ser por nós, nós podemos fazer mais. Porque Ele é por nós, porque Ele nos garante, porque Ele vai junto conosco em todas as nossas atividades, porque Ele está junto conosco, Ele nos guia, Ele fala, Ele nos orienta. Deus é por nós. Na semana passada, a mensagem foi tremenda, e o final, com aquela canção que os meninos trouxeram, não é? Deus é Deus, né? Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é Deus, e eu não sou. E quando a gente consegue compreender essa realidade de que Deus é o Senhor e nós não somos o Senhor, que Deus, quando eu olho para mim e entendo que Deus é o Senhor, que Deus tem tudo em suas mãos, que Deus governa todas as coisas e eu não, a minha vida se enche de leveza. A minha vida se enche de paz, a minha vida se enche de alegria.
Então, nessa semana, a mensagem ela continua nessa linha. E a palavra dessa semana vai ser baseada no Salmo 139. São 3 versículos que eu separei do Salmo 139. E o tema da mensagem é: Deus me conhece, por isso eu posso confiar. Deus me conhece, por isso eu posso confiar. Eu posso confiar que Ele tem o melhor para mim. Eu posso confiar que Ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Você pode confiar que Deus te conhece. Você pode confiar que Deus sabe as suas aflições, que Deus conhece as suas aflições. Ele sabe exatamente quem é você. Então, você podendo confiar nisso, a sua vida também fica impregnada de leveza, fica impregnada de amor. E então você pode realmente experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Quanta coisa que Ele tem. Então, nessa semana, nós vamos estudar a respeito disso, nesses 3 pontos que temos pela frente. Vamos entender que Deus nos conhece. E por nos conhecer, Ele nos aponta os melhores caminhos. Então vamos ao primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, nós vamos ler o Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, versículo 1, na minha versão diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus me conhece. Deus te conhece. E porque Ele te conhece, você pode confiar que Ele sempre tem o melhor para você. Quando você lê esse texto, quando você já cantou esse texto, porque esse Salmo 139, ele já foi cantado tantas vezes, ele já foi transformado em hinos, em canções tão lindas. E quando você lê esse texto, né, esse primeiro versículo, e vê que Ele te conhece, que Ele te sonda e te conheces bem, que Ele te sonda, Ele te conhece profundamente, é importante que você entenda alguma coisa. O que significa sondar? O que significa sondagem? Sondagem significa escrutinar alguma coisa, esmiuçar o conhecimento daquela determinada coisa. Ele sonda uma sondagem serve para isso. Ela serve para que seja examinado determinada superfície, determinada organização, determinado documento. Quando você sonda um documento, por exemplo, um texto, quando você faz a correção daquele texto para que ele se pareça com um texto aceitável, né? Um texto que seja palatável aos ouvidos, uma poesia, uma prosa, um livro, ele é sondado. A pessoa que vai fazer a correção geralmente não é o escritor, é uma outra pessoa. E essa pessoa ela vai lendo e vai tentando entender, ou vai entendendo o que o escritor desejou colocar naquele texto, e vai colocando pontos, vírgulas, exclamações, interrogações, pausas que precisam ser tomadas para que aquele pensamento seja mais compreensível para o alvo, né, para o leitor. Da mesma forma, quando é uma superfície, um encanamento, por exemplo, às vezes você vê os inspetores da companhia de água, eles vão em alguns determinados lugares e eles colocam um fone, tipo um estetoscópio, deve ter um nome específico, mas eles colocam um fone no ouvido e eles colocam um sensor no chão para escutar a vazão da água, se aquela água ela está represada ou se o cano rompeu, se está vazando. Eles conseguem escutar para ir exatamente no problema,
para que, indo exatamente no problema, eles não tenham que perder tempo escavando uma quantidade de terreno muito maior do que realmente seria necessário. Então, eles vão exatamente no local onde precisa ser realizado aquele concerto. Quando Deus nos sonda, quando Deus nos conhece, vou falar mais a respeito disso de conhece, mas quando Deus nos sonda, Ele está dizendo que ele vai exatamente onde nós estamos falhando, onde nós estamos perdendo oportunidades, e Ele vai e nos mostra, Ele olha para aquela situação, e não somente Ele olha, mas Ele nos mostra essa situação, Ele mostra aquilo que está acontecendo conosco, que está errado com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E então o que ele faz? Ele mostra para nós, ele revela para nós através do Espírito Santo, através da sua palavra também, ele mostra para nós a respeito da sua palavra, do Espírito, onde está errado e nos convida ao conserto. Nos convida a transformar aquela situação em uma situação que era ruim, em uma situação que é boa. Para isso que serve a sondagem. A sondagem serve não simplesmente para você apontar um erro, um defeito. A sondagem, e principalmente a sondagem de Deus, serve para que, entendendo onde está o problema, nós possamos ir até aquele problema e resolver aquele problema, executar o conserto naquele problema ou substituir uma peça, substituir um comportamento. Quando é um encanamento, quando é um equipamento eletrônico, nós fazemos a sondagem, vamos até o problema, a peça, substituímos a peça, colocamos uma peça nova, e aquele equipamento volta a funcionar. Quando é um encanamento, você vai lá e troca, faz um conserto, você corta a pedaço de cano que está quebrado e você faz uma junção nova. E então a água flui novamente e então aquele sistema todo funciona de acordo com a vontade de quem o criou, de quem o desenhou, o projetou. Assim acontece conosco. Deus mostra para nós aonde está o nosso problema, o que está fazendo com que nós, por exemplo, não triunfemos em relação a algumas coisas, ou como algumas pessoas falam, rompemos em determinadas áreas. Ele mostra para nós onde nós precisamos agir, o que nós devemos fazer para que possamos romper barreiras. Romper barreiras e seguir adiante, romper barreiras para alcançar algumas coisas que antes não alcançávamos, entende? Entende o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você? Ele tem apontado o lugar onde nós temos falhado, onde nós temos entristecido o seu espírito, e Ele tem mostrado para nós e tem nos convidado a termos uma nova vida, uma vida boa, uma vida agradável. Veja, aquele texto também mostra, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces muito bem. Então, sabe, esse conhecer não é simplesmente saber o meu nome, não é simplesmente saber o seu nome. Esse conhecer é muito mais profundo do que isso. Esse conhecer é saber exatamente de onde eu vim, é saber exatamente de onde você veio. Deus conhece você plenamente, Ele sabe exatamente quem é você. Sabe, Ele tem, inclusive no texto de Apocalipse, nós temos uma ideia de que Deus nos conhece tão bem, e Deus nos ama tanto que, além de conhecer o nosso nome, Ele tem um nome que é especial para cada um de nós, entende? Eu estou fazendo uma extrapolação desse texto, dessa interpretação, mas eu quero que você entenda o seguinte: é como se Deus tivesse um nome para você que é só dele e seu. É um nome particular, é um nome de carinho que é só seu e dele, entende? É uma forma carinhosa que ele tem de chamar você. Que somente ele sabe, somente você virá a saber ou já sabe, entende? É isso que eu estou falando. Ele te conhece profundamente, ele sabe de onde você veio, ele sabe de onde eu vim, e além disso, ele sabe
ele sabe de onde vim e ele sabe para onde eu vou, ele sabe para onde você vai. Ele sabe. Ah, querido, isso é tão maravilhoso. É tão maravilhoso saber que Deus não somente me conhece, Deus não somente sabe o meu nome, mas Ele está presente na minha vida e sabe os meus passos. É maravilhoso saber isso. É maravilhoso saber que Deus, além disso, Ele conhece realmente quem eu sou. Ele conhece realmente quem você é e não aquela fantasia que muitas vezes nós temos o costume de apresentar para as outras pessoas. Deus nos conhece profundamente e nos olha para nós, ele nos conhece quando nós estamos sem máscaras. E querido, eu digo para você, muitas vezes nós usamos máscaras mesmo diante do próprio espelho. Entende? Nós usamos máscaras e nós fingimos o que não somos para nós mesmos. Mas Deus te conhece, Deus sabe quem você é, Deus mostra para você os lugares onde você precisa ser transformado. E Ele diz, eu sei disso, eu sei onde está o problema. E por conhecer você, eu apresento esse problema e convido você à reforma desse problema. Eu convido você ao conserto desse problema, para que você possa ser pleno e alcançar ou plena e alcançar o potencial máximo de tudo aquilo que eu tenho para você. Esse é o desejo de Deus. Isso é o que Ele tem para você. Isso é o que Ele tem para mim, entende? Ele te ama, Ele te conhece. Ele sabe de onde você veio e para onde você vai. Não deixe, não perca a oportunidade de se aproximar de Deus e de viver tudo aquilo que Ele tem para você. Experimente o amor do Senhor. Então, em segundo lugar, eu quero ler com você nessa mensagem, nessa mensagem devocional, em que nós reconhecemos que Deus nos conhece e por isso nós podemos confiar. Nós vamos ler o Salmo 139, versículo 16. 139, versículo 16, na minha versão diz assim: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A palavra de Deus é tão interessante. E é tão interessante você encarar o mundo de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia, realmente, algumas pessoas falam que, e eu concordo, talvez em parte, mas eu concordo que, na verdade, a Bíblia é como se fosse um manual do construtor para cada um de nós. É o que Deus mostra para nós a respeito da nossa própria vida. O que Ele mostra para nós a respeito do que Ele deseja para nós e como Ele nos conhece profundamente. Então esse texto, o Salmo 139, versículo 16, ele nos apresenta principalmente três coisas. A primeira coisa é que Ele conhece a minha origem, Ele conhece a sua origem. Deus conhece a sua origem. Mas sabe, Ele não é simplesmente ali como está escrito, obviamente está escrito que Ele te conhece desde o embrião. Mas há outros textos na Bíblia que mostram que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. O chamado, por exemplo, de um dos profetas, ele diz que antes de você existir, eu já te conhecia. E já sabia quem você seria. É uma adaptação também, é uma interpretação do texto. Mas entenda, é isso. Ele te conhece desde antes de todas as coisas. Ele te conhece desde antes de todas as coisas porque foi Ele que te fez. A palavra diz que Ele nos fez com suas mãos. A palavra de Deus nos diz que Ele nos fez.
com as suas mãos. Ele tomou a iniciativa de nos fazer. É lógico que há um sentido figurado nisso, porque Deus literalmente fez com suas mãos Adão e Eva, e deu a capacidade para Adão e Eva se reproduzirem. Mas entenda que ele não simplesmente mandou que existissem os seres humanos, mas ele colocou as mãos, ele fez os seres humanos e repartiu algo, ele repartiu algo de si com os seus, com a sua criatura. Ele fez com as suas mãos o primeiro homem, a primeira mulher, e então ele sopra na narina de Adão da sua vida. E é isso que nós temos. Entenda? É isso que eu tenho, é isso que você tem. Ele nos conhece, mas entenda que antes das coisas serem feitas, antes das coisas serem realizadas, ele já nos conhecia, porque ele já havia tomado a decisão de nos fazer. Talvez seja um pouco complicado isso, mas veja, antes que o tempo existisse, ele já nos conhecia. Na eternidade, ele já nos conhecia. Na eternidade, ele já realizava a sua obra nas nossas vidas. Então, veja, ele conhece a nossa origem desde o ventre e, além disso, desde antes do universo. A segunda coisa que a gente aprende é que, nesse texto, no versículo 16 do Salmo 139, é que ele conhece o nosso destino, ele conhece o meu destino, ele conhece o seu destino. Isso significa não simplesmente o conhecer o destino, saber o destino final, mas ele conhece os percalços da nossa jornada, do nosso caminho. Ele conhece cada um dos problemas que enfrentamos, ele conhece cada um dos problemas que viveremos, daqueles que já enfrentamos e daqueles que enfrentaremos. Sabe, ele conhece cada aspecto da nossa jornada. Ele conhece tudo isso, ele sabe, e há um desejo de Deus em nos ajudar a aprender com esses percalços, com esses problemas. Quando nós caímos, quando nós tropeçamos, nós caímos e tropeçamos e Deus usa essa situação para que nós aprendamos alguma coisa, para que a gente possa aprender alguma coisa, para que a gente possa entender alguma coisa que antes não havíamos aprendido. É a grande questão da prova. Não é? A prova serve para nos aprimorar, não somente para nos mostrar o nosso conhecimento, mas também para aprimorar o nosso desenvolvimento. Porque no caso da escola, por exemplo, nós fazemos uma determinada prova ou cumprimos um determinado crédito na nossa escola, e então a partir desse crédito, quando nós vencemos esse crédito, nós estamos liberados para conhecer outros créditos, outras matérias. Entende? Então nós aprendemos alguma coisa, somos provados e então somos liberados para experimentar outras coisas. Deus conhece todos os nossos percalços, ele conhece o nosso destino e ele usa cada uma dessas situações para o nosso aprendizado. Em terceiro lugar, nesse texto, nesse versículo 16, ele sabe como é o meu caminho, ele sabe como é o seu caminho. Ele sabe como é o seu caminho, sabe porque ele te conhece tão bem que a palavra de Deus e esse texto mesmo, esse mesmo versículo, Salmo 139, diz que ele conhece os nossos pensamentos. Há um outro versículo que diz que antes que a palavra venha à minha boca, tu já a conheces, Senhor. Antes que a palavra se forme na minha boca, o Senhor já a conhece.
Então, ele sabe o meu caminho, ele conhece os meus erros e os meus acertos, os meus desvios e as minhas correções. Deus conhece tudo isso. E talvez você se pergunte, mas por que ele deixa que determinadas coisas aconteçam? Por que determinadas situações aconteçam conosco? Porque talvez você esteja passando por uma situação muito complicada e talvez você se pergunte por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que isso está acontecendo com as pessoas que eu amo? Deus tem um propósito. Nós não conseguimos compreender o propósito completo do Senhor, mas nós podemos saber, sim, que Ele tem coisas boas, coisas melhores, coisas mais agradáveis. E essas coisas boas, agradáveis que Ele tem para nós, fazem então com que tudo aquilo que nós vivemos hoje, que eventualmente não são prazerosas para nós, daqui a pouco elas tomam um outro gosto, um outro significado, e a gente consegue entender o objetivo de Deus naquela situação específica. Entenda que Deus te conhece plenamente, Deus te conhece profundamente. Ninguém te conhece melhor do que o Senhor. E Ele usa cada um dos aspectos da sua vida e cada um dos aspectos da sua caminhada para que você se aproxime daquele padrão que Ele tem. Mas Ele não deixa você sozinho. Ele não deixa você sozinha, Ele te ajuda. Ele te ajuda a chegar no plano que Ele tem. Ele te ajuda a chegar no padrão que Ele tem para você. O padrão que Ele tem para mim, o padrão que Ele tem para você é Cristo. E Ele te ajuda a alcançar esse caminho, Ele te ajuda a alcançar esse padrão através do próprio Cristo, que se entregou na cruz por mim e por você. Então entenda, Deus te ama tanto e deseja tanto ficar junto com você, ou ter você junto dele, que Ele entregou o próprio Filho para que, morrendo no seu lugar, Ele pudesse então te dar assento à mesa do Pai. Mas para que isso aconteça, você precisa se entregar a Ele e confiar nele, confiar nas decisões do Senhor. Mas não esqueça disso, Ele te conhece. E Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe os seus desejos e não te deixa sozinho em nenhum momento. E em terceiro lugar, o versículo que nós vamos ler agora, o versículo que leremos, é o versículo 17, Salmo 139, versículo 17. E diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Em terceiro lugar, nessa mensagem que nós temos entendido, que nós temos aprendido que Deus nos conhece e por Ele nos conhecer nós podemos confiar na sua palavra e na sua vontade. Nós podemos então entender que a sabedoria de Deus, ela de alguma forma ela é repartida, ela é compartilhada com a sua criação, conosco. Ela é compartilhada conosco para que nós possamos ter uma vida que possa agradar ao Senhor. São três coisas que eu separei também nesse versículo. Três ideias que eu posso tirar desse versículo. Então a primeira delas é que a sabedoria verdadeira vem do céu. A sabedoria verdadeira, a sabedoria que realmente vai fazer uma mudança na minha vida, vai fazer uma mudança na sua vida, essa sabedoria vem do céu. Sabe, muitas vezes, há um texto, inclusive em Isaías, que diz, não somente Isaías, há outras porções da Bíblia que falam coisas semelhantes, mas há um texto em Isaías que diz que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, mais ou menos assim, diz que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento não passa de trapo de imundície, coisa suja, pano imundo, coisa que não pode ser aproveitada de jeito nenhum. Entende o que isso significa? Significa que muitas vezes
pelas nossas próprias decisões, nós acabamos nos afastando mais de Deus e nos envolvendo mais em problemas, em situações difíceis e complicadas. Por problemas, situações complicadas, eu me refiro a decisões erradas que nos levam ao pecado, por exemplo. Decisões erradas que nos levam ao sofrimento, decisões que fazem com que a gente provoque sofrimento nas pessoas que a gente ama. Sabe, tem decisões que nós tomamos, há decisões que nós tomamos que afetam a nossa família, que afetam as pessoas que a gente ama. E porque muitas vezes nós insistimos em decisões erradas, insistimos em opiniões que não vão fazer com que nós cresçamos, mas a gente busca orientação em tantas pessoas, em tantas coisas e não em Deus. Entenda, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, tudo aquilo que o Senhor tem para você é melhor do que qualquer coisa que a gente possa aprender no banco da faculdade. E eu não estou sendo um obscurantista falando isso. Pelo contrário, eu estou convidando você a pautar o seu conhecimento, a sua sabedoria, de acordo com a sabedoria de Deus, de acordo com o conhecimento de Deus. Porque o dele é melhor, porque o que ele tem é melhor, porque o que ele faz para mim, o que ele faz para você é melhor. E a gente pode confiar na decisão dele, a gente pode confiar na orientação dele, a gente pode confiar. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você. Entenda que a gente está falando de eternidade. A gente está falando de Deus que conhece todas as coisas, que criou todas as coisas. E quando Ele oferece uma situação, uma solução para a nossa vida, seja através da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, seja através do conselho que a gente alcança, que a gente obtém com alguém que a gente confia, seja através de uma pregação, sabe, o conhecimento que a gente obtém através do Senhor suplanta tudo aquilo que a gente conhece. Então ele nos convida a parear o nosso conhecimento, a nossa sabedoria com a dele. E fazer com que a nossa sabedoria se torne mais sábia. Entende? Então, nós somos convidados a colocar a nossa sabedoria debaixo da orientação da sabedoria do céu. Eu troco a minha sabedoria com certeza, entrego ela, eu jogo fora a minha sabedoria toda pela sabedoria do céu, pela sabedoria do Senhor. A segunda coisa que eu entendo nesse texto é que o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento que Ele tem e que Ele me oferece me ajuda a não errar o alvo. Lembra que algumas semanas atrás eu falei a respeito disso? Então, algumas mensagens atrás, você pode até ver novamente, estão gravadas, então você pode olhar novamente lá, mas há uma expressão para o pecado, e a expressão para o pecado é errar o alvo. E qual é o alvo? O que é errar o alvo? É alguém, um arqueiro, que toma uma flecha, toma o seu arco, prepara tudo e aí ele estica a corda do seu arco, mira naquele determinado objetivo, né? E por algum motivo, seja ele físico, espiritual, alguma coisa, aquela flecha erra o alvo, ela sai. E é interessante que o que Deus faz conosco como se é uma ilustração, mas entenda, o arqueiro solta a corda, a flecha dispara, e a flecha em seu caminho ela desvia, e então Deus com sua mão, com a sua provisão, ele toca nessa flecha e ela recupera o caminho e vai até o seu alvo. É isso que Deus faz. Então entenda, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento que Ele nos oferece, o conhecimento que Ele nos proporciona faz com que
nós voltemos ao alvo. Eu vou dar uma outra ilustração. É como se em um determinado momento você está dirigindo o seu carro e aí tem ali o GPS e por algum motivo você perde a conexão e aí você se perde, não tem mais mapa e você começa a seguir em círculos ou para e fica ali sem saber direito para onde você está indo porque você não conhece aquele lugar. E não tem a quem você possa recorrer. Mas em um determinado momento Deus interfere com aquele sinal. Veja, uma ilustração. E então Deus faz com que aquele sinal seja recuperado e faz então com que você saia daquele desvio que você tomou, porque você perdeu o mapa, e volte à estrada correta para que você chegue ao seu destino. Isso é o que Deus faz. Isso é o que o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus faz comigo e faz com você. E em terceiro lugar, a sabedoria de Deus, que a gente já falou antes, essa sabedoria, ela aprimora o nosso ser. A sabedoria de Deus aprimora o seu ser. E ela proporciona não somente a sabedoria, essa sabedoria de Deus, ela não simplesmente aprimora o seu ser, mas em virtude de você ser envolvido com a sabedoria de Deus, com a sabedoria do céu, você então está apto a receber bênçãos do céu. Veja que maravilha isso. Veja que maravilha isso, você ser alcançado por bênçãos do céu porque você optou pela sabedoria de Deus. Você ser alcançado pela provisão de Deus porque você optou por fazer a vontade dele, abriu mão da sua vontade. Que maravilha é você saber que Deus se importa tanto com você, que Ele se importa tanto com a sua vida, que Ele proporciona para você os meios de se aproximar dEle. Mesmo que você tenha tomado uma decisão errada, mesmo que você tenha se afastado. Ele faz então com que você se aproxime dele. Ele faz então com que você deixe o caminho errado, o caminho de sujeira, o caminho de sujidão, e se aproxima, sujidão mesmo, né? E o caminho de sujidão e solidão. E aí então ele pega e te leva a um caminho que te purifica, te limpa, ele te dá novas roupas, novas vestes, ele lava você com a sua bênção, com o seu espírito, e então ele faz com que você possa cumprir o objetivo que ele tem, que ele sempre teve para você. Não somente para você, mas para a sua família também. Que é um texto no Novo Testamento que diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então você, sendo alcançado pela graça, você pode então ser instrumento de Deus para que ele alcance todas as pessoas da sua família. Querido, isso é maravilhoso. Saber o quanto Deus te ama. Saber o quanto ele te conhece. E o quanto você pode ser beneficiado por esse conhecimento que ele tem de você. E o quanto você pode confiar na palavra dele e na vontade dele. Não abra mão disso. Não abra mão da confiança que esse conhecimento proporciona. Não abra mão de caminhar junto com Deus até o destino que ele tem para você. Glória a Deus, né? Glória a Deus porque ele tem realizado coisas maravilhosas na nossa vida. Glória a Deus porque nós estivemos reunidos aqui mais uma vez, mais este domingo. Glória a Deus porque daqui a pouco nós estaremos juntos e eu vou poder dar um abraço em você. Oh, glória a Deus porque daqui a pouco nós vamos passar desse momento, venceremos a provação. Seremos aprovados e seremos levados, então, a um caminho mais próximo do Senhor. Glória ao Senhor. Querido, lembra que todas as semanas nós temos encerrado nossos cultos dessa mesma maneira. E eu espero realmente que você esteja se esforçando para, ao final do culto, você encerrar o culto na sua casa, abençoando as pessoas que você ama. Por isso que eu falo tanto em orar de mãos dadas. Porque você mostra
para o universo inteiro, para o mundo espiritual e para vocês mesmo, para a sua família, sabe? Você mostra o quanto você confia em Deus e o quanto você sabe que Deus pode realizar obras na sua vida. Então, querido, nessa semana, não perca essa oportunidade. Ore, abençoe as pessoas que você ama e confie que Deus fará grandes coisas. Agora eu deixo você com a bênção apostólica. Que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, que é a igreja, junto comigo, e sobre toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana cheia da bênção do Senhor, cheia de vitória e plena de realizações. Até a semana que vem.